Eu queria mostrar para você a história desse cara aqui, ó. O Dr. Gerd Hammer. Esse cara foi um médico alemão, no qual passou por uma tragédia, uma situação muito intensa na vida dele, que foi um filho dele foi baleado, o filho dele chamado Dick, ele foi baleado em agosto de 78 e em dezembro de 78 ele veio a óbito, ficou meses ali no hospital e veio a óbito. E ele foi baleado por um príncipe, o Vitor de Saboia. E esse Dr. Hammer teve muito atrito com essa família, né, desse príncipe, e passou por vários problemas ali durante esse período, onde o filho dele estava hospitalizado e depois veio a óbito. Logo depois do falecimento do filho, tanto o Dr. Hammer quanto a esposa dele tiveram câncer. Ele teve um câncer testicular e ela um câncer no ovário. E ele começou a tentar entender o que estava acontecendo, porque ele nunca tinha ficado seriamente doente. Como que uma pessoa que nunca tinha ficado seriamente doente tinha desenvolvido um câncer testicular? E aí ele começou então a pesquisar os pacientes dele. Ele começou, faz de conta que eu era um paciente dele, ele chegava para mim e falava assim: Denison, você que teve câncer no testículo, aconteceu alguma coisa? Você perdeu alguém? Ele, eu acabei de perder minha mãe. Aí o outro, eu acabei de perder meu pai, meu avô, minha avó, meu filho. Ele, parece que todo mundo está perdendo alguém. Aqui é um exemplo bem simples. Só que ao longo do tempo ele foi entendendo que todo mundo, todos os pacientes que tinham câncer, tinham passado por uma situação inesperada, ou dramática, ou intensa, ou vivida em solidão, que pegou ali no contrapé. E isso ele já estava prospectando a primeira lei biológica, onde ele já estava descobrindo a primeira lei da biologia. Que um dos principais aspectos dessa primeira lei é que quando você vive um estresse inesperado, dramático, ou vivido em solidão, algo intenso ali mesmo, que te pega no contrapé, você ativa programas biológicos de sobrevivência. Imagine como se fosse um programa de celular. Faz de conta que isso aqui é um celular. Se você quer assistir um vídeo, você vai apertar o ícone, o aplicativo de vídeo. Se você quer ler um texto, você vai lá abrir o Word, por exemplo. Se você quer enviar uma mensagem, você vai clicar lá no Messenger, no WhatsApp. Se você quer mandar uma mensagem de áudio, você vai lá apertar o botão e ficar segurando e falando seu áudio. Você quer gravar um vídeo, você vai ligar a câmera. Então existem os aplicativos no seu computador, no seu celular, não existe? E também existem esses aplicativos no seu corpo. Só que eu estou dando exemplo de aplicativos, não tem nada a ver, só para você entender. É só uma forma didática para você entender isso. O que acontece no nosso corpo é que nós temos programas biológicos de sobrevivência. Quando nós ativamos esses programas, é para nos manter vivo, ganhar tempo na grande maioria das vezes. É uma defesa do corpo. Sabe quando você se depara com uma situação intensa, seja um assaltante, seja um animal de grande porte como um leão, uma onça, e você vê ali? Imagina você nadando no fundo do mar e se depara com um tubarão branco. Automaticamente você não pensa, você simplesmente age. E esse agir são as ativações dos programas biológicos. Pra você ter uma noção, a neurociência, né, os estudos em neurologia, dizem que quando você vive um estresse intenso assim, que você entra no estado de luta ou fuga, está preparado para o combate, você ativa programas de ações. Sabe o que são programas de ações? São liberações de neurotransmissores, neuromoduladores, várias substâncias químicas para você lutar ou fugir. E o que é isso para o Dr. Hammer? São programas biológicos de sobrevivência. Basicamente isso. Quando você vive um estresse, você ativa programas biológicos de sobrevivência. Só que quando a gente fala em estresse, as pessoas entendem que estou estressado mesmo no trabalho. Nossa, com certeza, não, tem muito problema emocional. E não é isso. Não tem nada a ver. Um detalhe interessante é que quando a gente fala de emoção, né, as pessoas entendem, Dr. Hammer não colocava como emoção, colocava como conflitos biológicos de sobrevivência. Conflitos especiais de sobrevivência. Por que não é emocional? Para a gente entender e já desmistificar isso. Quando a gente fala em emoção, imagina assim, se você vive uma raiva, você vai ativar qual parte do seu corpo? Eu não sei, não tem como te falar. Sabe por quê? Porque uma raiva é uma emoção, só que ela não é um programa biológico de sobrevivência. Para ser um programa biológico de sobrevivência, um conflito biológico, eu tenho que analisar o instintivo, o biológico. Então vou te dar um exemplo. O que esse médico viu? O Dr. Hammer viu que quando você vivenciava uma dificuldade de enxergar algo, você ativava os olhos. Imagina que eu estou vivenciando uma dificuldade que eu quero enxergar melhor. Eu vou ativar o estômago? Eu vou ativar o braço? Eu vou ativar a pele? Não, você vai ativar
aquele órgão de acordo com a função que você precisa. Imagine que você vive uma situação que você não consegue digerir, você não consegue aceitar, você não consegue assimilar. Você vai ativar os olhos, a pele, o músculo? Não, você vai ativar o sistema gastrointestinal e você pode começar a ter ali gastrite. E você não sabe de onde está vindo isso. Se você tem, e a medicina mesmo utiliza, a medicina clássica utiliza alguns diagnósticos, como por exemplo, diabetes emocional, gastrite nervosa, doença de pele, alergia de pele por estresse. E aí você trata isso com remédio? Faz sentido isso para você? O mínimo, na minha humilde opinião, se você tem um diagnóstico de diabetes emocional, você tem que procurar um tratamento baseado na parte emocional. Dentro da alopatia, dentro da medicina clássica, você tem que procurar um psicólogo. Dentro da minha visão, você precisa procurar alguém que trabalhe com as 5 leis biológicas. Por quê? Porque você vai direto no ponto. Ao invés de fazer várias sessões de terapia, você vai direto ao ponto. Porque não importa o que você está me falando, importa o que o seu corpo está me mostrando. Importa o comportamento que você está tendo. Esse é o mais importante. Porque a mente, ela vai mentir. Mas o corpo não. Então você vai falar assim, ah não, eu fui abusada, eu tive isso, e você não tem nenhuma reação. Aí quando eu falo assim, e como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? Aí você começa a transpirar. Aí sua pupila dilata. Aí você começa a ficar toda vermelha. Opa, essa informação é importante pra mim. Ou quando eu começo a falar com você, você está falando uma coisa, ah não, porque minha vida é assim, eu já sei o que é e tal. De repente eu toco num assunto, sua perna começa a tremer. Você começa a ficar com a perna inquieta. Opa, são estímulos que eu vou captando através do seu comportamento, dos seus sintomas. Eu falo uma coisa e penso, nossa, me deu uma dor de cabeça aqui agora. Opa, essa informação que eu te falei, ela é importante. São alguns detalhes que vocês vão aprender isso ao longo do tempo, tá? Mas beleza. O que esse médico mostrou então? Ele mostrou que quando você vive um estresse específico, de acordo com a função, vamos lá de novo, um estresse específico, estou estressado, não é isso, é um estresse específico de acordo com a função daquele tecido. Se eu vivo uma função tentar, eu vou ativar às vezes o músculo supraespinhoso, é o músculo que sustenta. Se eu vivo uma situação que eu não consigo digerir, ativo o estômago. Se eu vivo uma situação que eu não consigo eliminar da minha vida, eu posso ativar o intestino, final do intestino. Se eu vivo uma situação onde eu não consigo falar, não posso falar, eu posso ativar os órgãos que envolvem minha boca, os tecidos a nível bucal. Se eu vivo uma situação que eu não posso morder, liberar a minha agressividade, eu posso ativar os meus dentes, eu posso desenvolver talvez um bruxismo. Calma que a gente vai chegar lá em todos esses aspectos aqui. Isso é o que o Dr. Hammond descreveu. Que existem então programas biológicos especiais de sobrevivência, que são ativados mediante um estresse que foi inesperado, ou dramático, ou vivido em solidão, ou os três, inesperado, dramático e vivido em solidão.